Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais que seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Agora sim, tava cortando. Ah, a minha internet tá um pouco instável por causa da chuva. Tá chovendo bastante aqui. Não sei quem tá em São Paulo, no Ipiranga. Sei que a Raquel acho que tá aqui em Ipiranga também. E tá chovendo. Hoje Choveu. tá impossível, cara. Choveu muito hoje o dia inteiro aqui, então a internet tá meio instável. Vou tentar abrir aqui um pouco, mas enfim, qualquer coisa vocês me avisam se estiver muito travado, tá? Então, Ipiranga hoje foi assim, água o dia inteiro. Mas vocês me avisam qualquer coisa. Então, o que eu estava falando é que acho que hoje o dia foi muito ruim para todos, né? E então eu vou tentar também ser breve, enfim, a gente ter uma conversa mais solta. Eu vou falar um pouquinho então dos livros, dos cursos, de certificação. Sei que 8h30 tem um panelaço aí marcado, não sei se a gente nem vai conseguir se ouvir às 8h30, então talvez seja o caso da gente tentar parar umas 8h30, porque aí também quem quiser participar, participa, quem não quiser não participa. E a gente vai indo como vai o ritmo da aula. Depende também de se aqui vai ficar muito barulhento ou não. Alguém quer falar alguma coisa? Talvez não tenha falado ontem, depois do final do trabalho em grupo. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, ou se alguém ainda quiser fazer algum comentário antes da gente começar a falar de coisas mais amenas, podem falar. Se não, eu começo aqui a compartilhar a tela. Tudo certo, então, pelo jeito, né? Eu vou compartilhar aqui, peraí. Deixa eu começar ali do começo. Eu vou mandar de novo o link da apresentação. Acho que hoje, até hoje, todo mundo já tem, mas para quem não tiver ainda, a aula de hoje foi incluída lá no final, então, lá no número 114. Vou compartilhar aqui. Bom, vocês estão vendo? Tudo certo? Beleza. Então, hoje eu não vou fazer nem vou recapitular nada, porque acho que a gente já falou bastante de método, já treinou, já exercitou, enfim. Hoje a ideia é só falar um pouquinho mesmo, depois daqui, o que pode ser feito, né? Então, o que cada um pode fazer, aonde se aprofundar, aonde buscar certificação se alguém quiser, ou quem quiser só mais ler uns livros, ver uns cursos, e também falar um pouquinho de ferramentas. Então, eu vou começar, na verdade, falando dessas ferramentas. Algumas eu tenho mais afinidade e conheço mais, outras nem tanto, mas eu trouxe aqui para que vocês fuçem depois. Algumas eu acho melhor, outras eu acho pior, mas a ideia é que vocês tenham opções. Então, quem estava aqui na aula ontem, eu recomendei o Trello para o exercício, né?
eu vou abrir aqui. Vocês me avisam se vocês estiverem vendo o Trello, tá? Porque às vezes eu compartilho só uma aba e dá erro. Então... então, para quem não conseguiu participar ontem, o que a gente fez basicamente, então, foi esse exercício de planejamento, né? Então, a gente se dividiu em grupos. Vou explicar rapidinho para quem não estava. A gente se dividiu em grupos. Os grupos escolheram um produto, né, um projeto, para começar a planejar. E fizeram toda a primeira etapa de planejamento, né? Então, fazer as histórias de usuário, pontuar essas histórias, né? Estimar, priorizar. E aí, se desse tempo, se fosse possível, começar a fazer o planejamento de sprint mesmo, né? Então, escolher quais histórias de usuário iam para as sprints e quais seriam essas tarefas. E a gente tirou algumas dúvidas que foram mais comuns, assim, entre todos, principalmente sobre não confundir história e tarefa, sobre dividir histórias em histórias menores, sobre não confundir impacto com produto, mais ou menos isso. E aí, ontem, para essa reunião em grupo, não sei, acho que nem todo mundo usou o Trello, mas eu recomendei o Trello porque o Trello já tem, então... Deixa eu fechar aqui o bate-papo, depois qualquer coisa vocês me falam. Vocês estão vendo meu Trello, né? Só isso que eu preciso saber. Tá visível sim, Bárbara. Beleza, obrigada. Então, ontem eu recomendei esse template do Trello. O Trello já tem vários templates prontos, desde templates de GTD para organização pessoal, até templates de sprint, de backlog, etc. Esse é um modelo de projeto, então, do Scrum mesmo. E aí ele vai ter todas as colunas que a gente costuma usar, né? Então, vai ter ali o backlog do projeto, então, onde aqui você colocaria as suas histórias de usuário. Esse modelo aqui, quando você abre ele vai ter esses cards já que são interessantes, inclusive, porque eles contam um pouquinho da história do Scrum, cerimônias. E você escolhe lá um time. Ficar limpinho para você. Então, basicamente, ele vai vir assim, sem os cards, só com as colunas. E aí, então, ele é bem o que seria um quadro físico mesmo, né? Então, aquele quadro de to-do, de doing e de o que já foi concluído. Então, tem uma coluna ali onde você pode colocar o backlog do seu projeto. E aí, então, um card, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui. Me vem na cabeça que é o delas no Congresso. Então, eu, como leitora das projetos nas redes sociais para pressionar parlamentares. Então, essa aqui é uma história, por exemplo, que eu deixo ali no meu backlog. O Trello tem várias ferramentazinhas internas que são legais. Então, basicamente, quando você cria um time, né? Quando você for criar um time, você vai lá, faz seu login no Trello, você cria um time, você pode convidar, então, as pessoas do seu time, né? Por e-mail. E aí você consegue, então, adicionar a esse cartão quais são os membros. Aqui não tem nenhum, porque eu estou sozinha aqui nesse time. Mas aqui eles vão aparecer, então você pode colocar quem são os responsáveis. E aí a ideia é que, quando isso aqui for uma tarefa, né? Porque isso aqui é uma história de usuário que não vai ter um responsável, mas uma tarefa, por exemplo, você consegue colocar quem são os membros. Se tiver alguma etiqueta que você queira colocar aqui, eles colocam essa etiqueta de prioridade, né? Que é imprescindível, que é importante, que é urgente. Mas você pode criar novas etiquetas com novas cores também. Você pode anexar arquivos, você pode colocar uma due date, né? Uma data de entrega daquilo. Você pode colocar checklists. Então, eu escolhi que essa história trabalhar nela nessa sprint aqui, que eu vou fazer. Eu posso criar um checklist aqui, que são as tarefas, por exemplo, e posso começar a colocar. Então, por exemplo, eu preciso criar o código que busca na API da Câmara. E aí eu já consigo atribuir, se você for premium, atribuir ele a alguém, atribuir essas tarefas a alguém. Mas o que... Enfim. Aqui, se eu adiciono essa tarefa aqui, por exemplo, no checklist, o que eu posso fazer? Então, eu faço esse backlog aqui de tarefas, né? E aí eu consigo converter ela em um cartão. Tá vendo que ela vai aparecer aqui para mim, ó, como um cartão. E aí esses cartõezinhos, que são as tarefas, eu vou mexendo aqui entre essas colunas, né? A fazer, em andamento, o que está feito, tá? Aqui, ele te dá essa opção que, inclusive,
você pode, se você quiser, eu falei que eu gosto de usar um board, né, para cada sprint. Mas, por exemplo, se você quiser usar um board só para todas as sprints, então, por exemplo, você coloca aqui tudo que foi feito na primeira sprint, né? E aí você recomeça tudo de novo, limpa todo o seu quadro, joga tudo que tiver sido feito para esse quadro para essa coluna de primeiro sprint e limpa o quadro e refaz para a próxima sprint. Eu gosto de fazer separado, mas aí também vai do gosto de vocês, tá? Vou abrir aqui o chat só para ver se vocês estão tirando dúvidas. Tá travando muito, gente? Agora Gente. melhorou, Bárbara. Vocês querem que eu repita tudo? Ficou muito ruim? É porque não tem muito o que fazer. Eu já até reiniciei meu modem, inclusive atrasei uns minutinhos por isso, porque o Igor falou para reiniciar o modem, mas deu para acompanhar, né? Então tá, beleza. De Trello também é basicamente isso mesmo. Então, vou deixar aqui escondidinho. Vocês têm alguma dúvida ou ficou tranquilo para vocês? Pode seguir? Tem alguma integração com o Google Calendar? Trello? Eu imagino que sim, eu nunca usei com o Google Calendar, mas eu acho que sim, com certeza deve ter. Mas eu vou te dizer que no Trello eu nunca usei, eu só usei no Asana. Eu imagino que tenha sim. Deixa eu abrir aqui. E com... Gente, eu vou ser sincera, com tudo isso eu só testei, assim, eu só conheço de verdade com o Asana. Então, eu sei que o Asana tem uma integração com o Slack. Você consegue criar tarefas no Slack que vão para o Asana e o contrário, assim. E com o Google Calendar também. Eu imagino que com o Trello também tenha, mas eu não vou saber aqui direitinho como fazer, assim, para mostrar para vocês. Mas com certeza deve ter. Quanto custa o Premium do Trello? Essa é uma boa pergunta também, gente. Eu nunca usei o Premium do Trello. Eu só tinha Asana mesmo. Eu trouxe o Trello porque eu acho ele bem intuitivo, inclusive para quem está começando, assim. Inclusive, mesmo a versão gratuita dele é bem, assim, é bem o suficiente para o que a gente precisa. Como você vai transformar, por exemplo, aquelas tarefas do checklist em card, você não vai precisar atribuir ali no checklist. Você vai poder colocar aqui, ó. Opa, peraí. Você vai poder vir aqui em adicionar o membro e colocar quem é o membro. Então, a maioria das coisas básicas assim, que você vai precisar, você consegue fazer nessa versão gratuita do Trello, tá? Basicamente isso. Acho que vocês puderam brincar também um pouquinho ontem. E vocês podem buscar também outros templates prontos, ou vocês podem criar os seus próprios templates, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, criar uma outra coluna, se eu quiser, excluir alguma coisa, você pode criar esse template do jeito que você quiser. Aqui vai mostrar. Então, por exemplo... Você quer colocar aqui, não? Alguém ligou o microfone. É para perguntar ou foi... Eu ainda com o microfone ligado aí, gente. Não consigo mutar todo mundo. Mas aí é a mesma coisa do que o Zoom aqui, entendeu? Não tem a opção de espelhar Chromecast. Tem. Eu abro ele no navegador. Acho que foi. Tá. Então, aqui, por exemplo, você vai ver que uma limitação, de repente, do Trello pode ser essa dos quadros, né? Que você vai ter quadros limitados. Mas o que eu ia dizer? Você pode aqui, por exemplo, criar um quadro. Então, eu vou criar um quadro novo. E aí, eu posso criar esse quadro totalmente do zero. Vou diminuir aqui vocês. E aí, você pode tanto personalizar ele, então você pode colocar ali... alterar a tela de fundo, alterar várias coisas, como você também pode procurar, que se você procurar por Trello, templates, vocês vão encontrar um mundo de templates, assim, que já são prontos, inclusive para você usar como inspiração ou para você realmente copiar, igual a gente copiou ali aquele, e fazer um com base... Então, aqui, por exemplo, ó, você vai ter, então, na área de design, você vai ter aqui a sprint de design, mas você também vai ter, por exemplo, para uso pessoal, vocês estão vendo, né? Tudo, né? Tá tudo bem. Tá, beleza. Então, você vai ver ali coisas de organização pessoal, então, desde cardápio, até mandala lunar, até planejamento, enfim, de férias. Então, ele tem vários já desses templates prontos. O Asana também tem, mas eu acho que o Trello tem mais opção.
trabalho remoto aqui, ó, gestão de times, então central do time, é bem legal, assim. E aí você pode convidar as pessoas para fazer parte do seu time, você pode ter mais de um time. Então aqui, por exemplo, eu tenho vários quadros. Eu não uso mais o Trello hoje, mas de quando eu usava, então tinha o da redação que eu acho que era da época. Teve um board que a gente fez no Trello para os fatos, que era só para bases de dados das eleições, então desse acompanhamento de quem estava pegando qual base, pedindo qual base, etc. Eu tenho um que eu não uso mais, mas, por exemplo, que é meu mapa de estudos, então o que eu queria estudar. Ele tem o do GTD também, enfim, ele tem várias opções aí, você pode ter vários times. Ele é bem interessante, tá? Então, como eu falei para vocês, eu uso o Asana. Eu vou entrar aqui no meu Asana para mostrar para vocês. O Asana você também pode ter vários times. Então, a gente chegou a ter um time Novos Fatos, eu acho, no Radar também, quando eu estava lá. E eu tinha o time das Minas, com os projetos das Minas. E esse aqui era um que eu tinha ainda sozinha, quando eu comecei a criar elas no Congresso, etc. Foi aqui que eu fiz alguns dos modelos que eu mostrei para vocês. Então, o que eu gosto do Asana? Ele já tem esses modelos prontos também. Você vai ter uma estrutura que é muito parecida, então. Você vai conseguir criar as colunas, basicamente. E você vai conseguir criar os cards. Então, se eu quisesse adicionar uma tarefa aqui, ele vai adicionar um novo card desses. Clicando aqui nesse card, então, eu consigo atribuir um responsável também, igual eu consigo no Trello. Eu consigo colocar uma data de conclusão ou não. Também consigo colocar etiquetas ali. E também consigo destrinchar em subtarefas. E aí eu também consigo transformar essas tarefas em cards. E aí, para ir colocando no a fazer, no em andamento e tal. O que eu gosto do Asana, principalmente? Essa questão de que eu posso criar uma tarefa de acompanhamento. Então, às vezes, é uma tarefa que não é minha, assim. Não sou eu que vou cumprir essa tarefa, né? Que vou executar essa tarefa, mas eu preciso acompanhar o andamento dela. Então, eu consigo criar uma tarefa para mim, que vai ficar visível só para mim. E aí, vou receber esses avisos, essas notificações, vou conseguir acompanhar o trabalho de alguém. E eu também consigo, na versão paga do Asana... Eita, peraí. Enfim, vou criar a tarefa aqui só para resolver. Na versão paga, você consegue fazer várias outras coisas. Você consegue tornar uma tarefa dependente de outra. Eu não estou aqui com a versão paga, mas você pode fazer o upgrade. Então, eu consigo falar que eu só consigo criar esse FTT, por exemplo, que salve os tweets quando o código dos tweets estiver rodando e o bot estiver tweetando. Eu posso marcar que ela precisa de aprovação de alguém, então, mas eu tenho um critério de aceitação, né, um definition of done, que é o PO precisa aprovar, ou a minha diretora de arte precisa aprovar. Eu também consigo colocar isso, e eu consigo também duplicar ele em 2 quadros diferentes. Então, assim, não para o Scrum, mas para tarefas do dia a dia mesmo. Por exemplo, nas Minas a gente tem um board que é de jornalismo, um board que é do Elas no Congresso, outro que é do Penha, só que às vezes eles se cruzam, né? Então, uma matéria do Elas no Congresso vai para o site das Minas, no jornalismo das Minas. Eu consigo colocar ela nesses 2 já, atualizando ele, enfim, automaticamente, para que ela fique bem visível. E aí eu consigo visualizar isso não só como quadro, tá? Então, aqui eu consigo visualizar como quadro, mas eu também consigo visualizar como calendário, para as coisas que tem data ali certinha. Aqui as coisas ainda estão sem data, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não vou conseguir porque essas coisas estão sem datas, mas eu vou colocar uma data aqui só para a gente conseguir ver. Então, se essa coisa aqui fosse para hoje e essa coisa aqui fosse para segunda-feira e eu viesse aqui no calendário, ela ia me mostrar. E aí eu acho isso interessante, eu acho interessante que eu consigo pesquisar só sobre as minhas tarefas, porque é muito comum que no Scrum Board você vai ter as tarefas que todo mundo vai estar fazendo, né? Então eu vou lá, pego uma tarefa, coloco meu nome, meu amigo vai lá, pega uma e coloca o nome dele. Se essa aqui, por exemplo, fosse só para mim, se eu vier aqui só minhas tarefas, eu consigo ver, essas aqui são as pautas dos outros boards, eu consigo ver, então, só o que é para mim e o que é para aquela data. Então, para mim, funciona muito, eu tenho o aplicativo do Asana no meu celular, e aí eu já abro o aplicativo e já vejo ali quais são as minhas tarefas para hoje. Então, por exemplo, já tenho essa noção.
E é bem legal. Então, assim, por exemplo, você também pode... também pode colocar mais de um membro, mesmo se essa tarefa for só para mim. Mas eu consigo adicionar ou remover colaboradores, consigo também adicionar arquivos. Então, aqui até já tem alguns arquivos anexados. Consigo adicionar links, consigo adicionar coisas também do Google Drive. O Trello também permite fazer isso, tá? Consigo fazer comentários e curtir, então consigo marcar as pessoas também do meu time. Então, se quero fazer um comentário sobre essa tarefa e dizer, por exemplo, se eu tenho um impedimento, não consegui fazer essa tarefa, preciso avisar o Scrum Master. Eu consigo fazer um comentário aqui e mencionar ele para ele ver isso. Ele vai receber um aviso no e-mail. Enfim, tem várias maneiras de você configurar essas notificações. Eu recebo por e-mail, pelo Slack e pelo aplicativo do celular. Às vezes eu tenho até um boom de Asana, assim, no meu celular me dá até um nervoso, mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui se vocês têm dúvidas. Como faz isso de criar a tarefa que só você vê? É quando você vem aqui em criar uma tarefa de acompanhamento. E aí você pode colocar ali uma data também. Então, por exemplo, se eu quero... Essa é uma tarefa que, sei lá, eu preciso que ela fique pronta no dia 25, e é fulana que vai fazer. Aí eu vou colocar um lembrete para mim no dia 22, que é na sexta-feira, para que eu consiga acompanhar, que eu faça um follow-up e aí fale, e aí, o ideal é que eu faça antes do dia 22, tá? Mas só para dar um exemplo aqui, para que eu tenha isso nas minhas tarefas. Aí quando eu vier aqui nas minhas tarefas, vai ter aqui, acompanhar criação de FTT que salva tweets, tá vendo? E aí só eu vou conseguir ver isso. Tá? Mais dúvidas do Asana, gente? Tá tranquilo? Tá, então essas são as duas ferramentas que acho que são mais conhecidas, assim. Como eu falei, o que eu mais uso é o Asana. Bárbara, Oi. eu tô aqui pensando no projeto, quando eu ainda não tenho projeto, ou seja, quando eu sei que eu tenho que captar muita informação e estudar muito para aí sim construir um projeto. Você aconselha dois Asanas, um para pré-projeto e depois para o projeto em si? Então, se você ainda não tem esse projeto fechado, a gente até falou, e eu vou falar mais disso hoje, mas a gente falou disso ontem também. Você, teoricamente, assim, o Scrum não vai ser o melhor método para você idealizar um projeto, para você ter a ideia desse projeto, para você, enfim, a ideação dele é muito mais comum e faz muito mais sentido que você use outros frameworks, assim, então que você use, por exemplo, outros métodos mesmo, que você use design thinking ou algo assim. O que pode acontecer, sim, sei lá, se você quiser fazer se você quer, se seu projeto for criar um projeto, ele é um projeto diferente da execução do projeto, sim, mas eu não acho que o Scrum faça muito sentido, assim, nem que faça muito sentido, eu acho que tem maneiras melhores, assim, de você pensar na ideação de um projeto. Eu acho que o design thinking é uma delas, assim, que faz sentido. O Scrum, ele é realmente um framework, assim, de gerenciamento. Então, você já tem o projeto pronto ali, feito, fechado. Pronto não, assim, a ideia do projeto, né, pronta, fechada. Claro, fechada no sentido de que o primeiro momento ela está fechada. Você vai rever ela várias vezes durante os feedbacks das sprints e tal. Mas ele é um framework basicamente de gerenciamento mesmo, não tanto de ideação. Tá bom, obrigada. Vou mostrar rapidinho o Notion. O Notion é uma ferramenta que o pessoal tem usado bastante, assim, para várias coisas. Eu comecei a usar faz pouco tempo, porque aqui não está ainda. Foi. O Notion, ele não é uma ferramenta de Scrum, ele não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ele é uma ferramenta de tudo que você imaginar. Basicamente, o que você pode fazer é criar várias páginas, criar vários templates para várias coisas. E o legal é que você pode reunir todos eles num dashboard central, assim, meio que numa homepage da sua vida. Deixa eu responder a Estela aqui. Dá para transformar uma tarefa em quadro? Dá. E você está falando no Trello ou no Asana, Estela? Que você perdeu? No Asana, vou mostrar aqui. Rapidinho, então eu vou voltar ali. Se eu quiser transformar, então, uma dessas tarefas aqui, eu quiser que ela fique visível para mim no meu quadro, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos. Peraí, porque o bate-papo tá fechando aqui. Ações avançadas.
E aí eu vou colocar... Não é converter em projeto. Deixa eu mostrar. Ou é converter em projeto? Não. Eu acho que como isso só dá visível para mim, eu não vou conseguir mostrar. Mas aqui em ações avançadas, você vai conseguir colocar para ela aparecer no seu projeto. Aí você vai conseguir escolher em qual projeto ela vai aparecer. E aí ela vai virar um card. Deixa eu ver se eu consigo entrar em outro backlog aqui que faça sentido isso. Espera aí. Não. Ah, acho que aqui ela já está aparecendo aqui. Eu vou adicionar ela em um projeto, então. Então, no caso, eu quero que ela apareça aqui no meu... Agora eu estou no Elas no Congresso. Aí ela vai aparecer para mim aqui no meu backlog, na primeira coluna, tá vendo? Então, eu transformei ela em um card que aí eu posso ir colocando para outras colunas. Vou tentar fazer aqui de novo, então. No nosso, ele é diferente. Então, eu venho aqui nessa tarefa, que é a atualização do bot da Câmara, que já estava pronto, só precisava atualizar. Venho aqui, coloco em adicionar a projeto, quero que apareça aqui no Scrum. Ela vai aparecer para mim aqui, e ela não apareceu, só para me trollar. Vocês conseguiram pegar como primeiro exemplo? Só para eu... Ah, é porque eu peguei a mesma, né? Ela já está aqui. Tem que pegar outra tarefa. Vou pegar esse aqui, planejamento de imprensa. Que não é uma tarefa, inclusive, podia ser uma história. Coisas que a gente vai descobrindo. Aqui, adicionar aos projetos. Vou adicionar ao projeto Scrum, que é esse aqui que eu tô. Ele vai aparecer aqui na minha primeira coluna. Ó, transformei em um card. Vou colocar em a fazer. Vou colocar em andamento. Vou colocar onde eu quiser colocar, tá? Notion, então. O Notion é como eu falei, e você consegue criar várias páginas dentro de um Notion. Então, você vai lá, faz o seu login, ele vai te aparecer aqui meio que esse dashboard para você ir adicionando as páginas que você quer. Quando você for adicionar uma página, e você for aqui em templates, ele também vai te dar várias opções de templates. Ele não tem muitos templates prontos para Scrum, tá, gente? O mais parecido com eles é esse de task list mesmo, que não começou, né? Então, que é o meio que o to-do, e aí você pode, de repente, excluir essa coluna aqui do Next Up e colocar o que está em andamento e o que está completo já. Mas o que é legal do Notion? O legal do Notion é que você consegue reunir tudo em uma ferramenta, assim, inclusive, às vezes, referências. Então, por exemplo, se você quer colocar textos que você precisa ter ali de referência, se você quiser colocar as suas tarefas também da vida pessoal, eu tenho, como eu já mostrei naquela outra aula, esse dashboard, que é meu dashboard, assim, minha home, mais ou menos, e aqui, então, eu consigo ir linkando várias dessas páginas que eu vou criando. Então, eu, por exemplo, tenho várias páginas, uma que é o planejamento desse ano, uma que é a minha lista de leituras, outra que é as minhas próximas ações. Eu consigo colocar tudo isso num lugar só. E você consegue fazer realmente dashboards bonitinhos, assim. Então, você consegue priorizar, você consegue colocar imagens, você consegue puxar coisas que estão em outras páginas. O Notion é bem complexo, tá, gente? Eu trouxe ele, assim, como opção para vocês brincarem. Eu não vou me estender muito no Notion, porque eu mesma falei que eu comecei a mexer com ele faz acho que em dezembro. Então, assim, já fiz bastante coisa, mas tem muita coisa que eu não sei mexer. Mas é uma opção para vocês verem. Tem muito conteúdo na internet, tem muitos vídeos, assim, YouTube principalmente, mostrando ali como fazer esses painéis, tá? Então, ele pode ser legal, eu não acho que ele é a melhor ferramenta para Scrum, mas ele pode ser uma ferramenta legal para projetos pessoais e para reunir várias informações que vocês precisam numa home só, que às vezes faz sentido. A outra que eu trouxe aqui, eu vou ser muito sincera e falar que eu não gosto muito, que é o Miro. O Miro, ele não é usado só para Scrum ou só para Kanban, o Miro é usado para tudo, muito usado para Design Thinking, não sei se todo mundo conhece, porque ele é basicamente uma lousa de post-its. Então, ele é muito usado para essas etapas de Design Thinking, então, que você precisa, enfim, colocar vários post-its ali de ideias, depois ir tirando, todo mundo consegue mexer ao mesmo tempo. Ele também tem alguns templates já prontos, então você faz o seu login ali. Deixa eu ver se eu consigo
ir para minha página. Peraí que vocês falaram aqui e deu. Qual que é o meu combo de produtividade? Falo depois. O Miro é feio, mas o Miro não é... O problema do Miro, gente, não é que ele é feio. Eu acho ele realmente... A usabilidade dele ruim. Então, às vezes, ele não tá nessa mãozinha, tá nesse negocinho aqui, e aí você pensa que você tá deslizando pela página e quando você viu, você mudou tudo de lugar. Eu não acho a usabilidade dele muito boa, mas assim, se vocês forem fazer alguma coisa de design thinking, com certeza na sua vida, uma consultoria, alguma coisa assim, alguém vai te apresentar o Miro. Então, basicamente, você consegue fazer vários boards também. Ele já tem alguns prontos, ele é bem focado principalmente em Kanban, não é tanto em Scrum, assim, desses métodos de gerenciamento, né? Eu acho ele bem bom para design thinking, assim, mas para esses de gerenciamento, ele é mais focado em Kanban, eu acho, do que em Scrum. Mas, basicamente, você consegue aqui criar um novo quadro, que pode ser compartilhado com o seu time, e aí você também consegue colocar vários templates. Então, você consegue procurar aqui, e todos eles têm, gente, aí você pode procurar, vocês viram que eu já fiz até algumas pesquisas. Você pode procurar por backlog, e aí ele vai te trazer, por exemplo, vários desses de Kanban. Você pode procurar por sprint. Você pode... Então, ele já tem alguns tópicos aqui, né? Então, como eu falei, ele é bem bom para ideação, assim, para brainstorming. É muito comum que as empresas usem, inclusive, em reuniões, porque, basicamente, é isso. Você vai colocando vários post-its bonitinhos. Então, deixa eu ver, por exemplo, deixa eu brincar com esse workflow aqui, vamos ver como ele é. Esse aqui pode ser de repente, que pode ser usado. Ele também pode ser adaptado, tá? Então, ele tem ali, como a gente está vendo. Olha lá, viu? Não quero mudar as coisas de lugar. Então, se aqui, por exemplo, eu quiser colocar o que for to do, ali o que está em andamento, ali o que precisa de revisão, né, que é o que está checando, e ali o que já está feito. Eu venho aqui, e aí eu vou basicamente colocar post-its fofos. Então, vou aqui e coloco a minha história de usuário. Eu, como fulano, quero isso, para isso. Bem, e coloco aqui. A diferença é que ele não vai ter aquelas várias ferramentas, por exemplo, que Trello, Asana e às vezes até o Notion tem, né? Ele é muito bom realmente para visualização. Eu acho que ele é bom para visualização, ele não é tão bom para gerenciamento, entendeu? Mas ele pode ser útil aí em algum momento, de repente, no momento de estimar as tarefas, estimar as histórias, né, que a equipe está reunida, enfim, para vocês conhecerem também e brincarem, fuçarem. Eu não sou muito fã, mas a gente tem usado bastante nas Minas em algumas consultorias, algumas acelerações, enfim, porque o pessoal aí do brainstorming usa bastante, tá? Dúvidas? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Ele é horrível. Então, ele não é maravilhoso, gente, mas ele pode ser útil, realmente, para visualização e para design thinking, assim, quem já fez curso de design thinking, conhece as etapas e tal, ele faz sentido, principalmente nesse cenário de home office que a gente tá, em que não dá para todo mundo se reunir e colocar os post-its numa lousa. Então, coloca no Miro mesmo, tá? O Monday, que o pessoal trouxe aqui, Marília, e eu não lembro mais quem trouxe, eu dei uma brincada com ele hoje, achei ele interessante, assim, ele tem uns templates bem prontos para Scrum, assim, só que eu achei os templates para Scrum bem avançados. Então, ó, ele não parece muito simples, assim, de usar, mas o que é legal dele? Você consegue aqui, então, visualizar suas sprints, né? Você consegue colocar aqui as suas histórias de usuário, suas tarefas, né? Você consegue colocar quem são os responsáveis e você consegue ir colocando os status. Eu achei isso legal, assim. Por que é legal? Porque você consegue visualizar ele desse jeito, mas você também consegue fazer relatórios. E aí, conforme você for atualizando ali o que está working, o que está to do, o que está, enfim, concluído, ele já vai fazendo uns gráficos de eficácia, né, de eficiência, já meio que automaticamente. Então, pode ser legal. Eu não entrei tanto assim. Eu não entrei tanto nessa ferramenta, eu dei uma olhada e vi que tem vários templates aqui, então, por exemplo, se eu quiser adicionar aqui, vou adicionar um novo quadro só para a gente ver. Não, mas ele adicionou um quadro igual. Eu não achei ele tão... Eu achei ele mais avançado mesmo, eu não sei como o pessoal usa, de repente, para as coisas do dia a dia, assim. Ai, vou ter que fazer o login todo de novo, vamos lá.
Vocês não vão ver minha senha? Não sei, agora eu fiquei na dúvida. Mas bom, gente, brinquem com o Monday também. Eu acho que ele também tem outros templates mais simples, como aqueles to do, doing, done, mas ele também tem os templates mais avançados que podem ser mais interessantes, tá? Eu ainda não aprendi a brincar muito com ele. Não sei se a Marília, de repente, quer falar alguma coisa sobre. Eu achei a usabilidade dele não tão maravilhosa. Oi, Má. É isso, eu usei muito por projetos dentro de uma empresa que eu trabalhava, que era uma empresa onde eu estava na assessoria. Então, a gente, por exemplo, onde você colocou aqui sprint, a gente colocava podcast, por exemplo, que era uma atribuição que a gente tinha mensalmente, né? A cada mês a gente lançava um episódio, e aí dentro desse podcast a gente fazia uma divisão de tarefas relacionadas a convite, a gravação de entrevista, né? A gravação da entrevista, a mandar tal e-mail, e aí atribuía cada atividade a uma pessoa, tinha essas etiquetas de done, em andamento, enfim. Mas assim, eu não conhecia o Scrum e eu não sei se a gente poderia trabalhar de uma melhor forma. Funcionava na lógica das demandas lá, mas talvez eu tenha que voltar com esse novo olhar para entender também mais. Sim. Mas é basicamente isso que você mostrou mesmo. A gente usava esse modelo assim, de linha do tempo. Legal. E de atividades por blocos. E eu gostava muito, funcionava. Eu consegui achar que a parte que eu queria, que era dos templates. Então, você também tem vários outros templates que você consegue usar. E aí, para várias áreas, né? Então, marketing, tem aqui os de gestão. E também vão ter uns outros mais específicos, assim, bem específicos, tipo mercado imobiliário, engenharia civil, enfim, eu achei ele mais avançado também. Mas pode ser... Bom, falei do... Você tem alguma dúvida de ferramentas ou posso mostrar aqui algumas sugestões, então, de livros e cursos? Eu só queria falar uma coisa do Monday ali, que é legal, de que tu pode colocar, por exemplo, a gente trabalha que tu faz várias pessoas, por exemplo, tu tem o conteúdo inicial e aí tem alguém que vai revisar. Aí eu não sei direito como é que se configura isso, que eu não sou eu que faço isso, mas tem essa possibilidade. Daí, tipo, quando a primeira pessoa termina e ela bota como feito, aí já vai uma notificação e já aparece para outra pessoa que ela pode começar a fazer. Isso ajuda também. Gente, desculpa, para mim travou tudo. Léo, você pode repetir? Porque eu não estava ouvindo. Eu estava aqui, gente, alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim, eu não sabia se era minha ou a tua ali, mas deve ser aqui. Tá, fala de Era minha. Pode falar. Basicamente tipo, tem uma tabela ali, né? As tarefas da semana, e aí tu faz várias tabelas. Aí tem a tabela do quem faz o primeiro conteúdo, por exemplo, quem faz a primeira pesquisa. Aí depois tem alguém que precisa editar, né? E aí essa pessoa que faz o conteúdo bota ali e bota como dono. E aí já aparece para outra pessoa que ela pode começar a fazer, já muda o quadrinho da outra pessoa que estava meio em branco para como se fosse a fazer, assim. Isso é o Monday, você tá falando do Monday, isso agora. Eu tô entendendo, que eu peguei no meio. Legal. Então. Eu acho que ele é avançado, mas ele é avançado tanto... Achei ele avançado para uso, mas eu acho que ele é avançado nas ferramentas, nos recursos também, né? Tipo, de gráfico. Porque eu prefiro o Asana ou o Trello. Por causa uma dessas funcionalidades de acompanhamento, de subtarefas, de tornar dependente. E porque eu gosto das diferentes maneiras de visualização que ele tem. Eu sei que o Trello também tem algumas, mas eu gosto de poder ver como lista, como calendário, eu gosto de poder ver só as minhas tarefas. Eu acho que ele é mais... A usabilidade dele no dia a dia, para mim, funciona melhor. Assim, eu gosto do Asana no celular, o aplicativo, mais do que eu gosto do aplicativo do Trello. O aplicativo do Trello eu acho meio bagunçado, eu às vezes vou tentar mudar as coisas, mudo tudo de ordem, tudo do lugar. Então, a usabilidade do aplicativo no celular eu também acho melhor. E eu acho que ele tem mais opções de integração do que o Trello, que eu falei, eu nunca tentei usar muitas integrações do Trello, mas assim, não tem nada que eu tentei fazer com a Asana que não deu certo, assim. Então, eu consigo hoje ter tudo atrelado, assim. Enfim. Então, para mim, ele é melhor, assim. Eu gosto mais. Mas também acho que é uma coisa meio pessoal, gente. Assim, testem e vejam, tá? O Asana tem um aplicativo e é o aplicativo que eu gosto.
Então essa parte do minhas tarefas eu acho assim ótimo. Bem intuitivo, assim, porque aí eu não preciso entrar, porque, por exemplo, como eu falei, lá nas minas a gente tem vários boards, assim, então eu não tenho que entrar em um por um e ver quais são as minhas tarefas. Eu vou ali em minhas tarefas e já vejo tudo, dependente do board que for, já consigo ver. E a integração dele com o Todoist, que é a ferramenta que eu mais uso, para mim é muito boa, porque sempre que alguém, mesmo se não for eu, sempre que alguém coloca uma tarefa para mim, ele já coloca ali no meu Todoist. Enfim, para mim ficou um pacote que ficou muito bem organizado, sabe? É isso. Mas também não sei, gente. Pode ser que o Trello agora tenha essa função ou que eu nunca tenha descoberto antes. Mas eu realmente gosto mais do Asana, tá? Eu interrompi o compartilhamento porque começou a travar quando o Léo falou. Eu vou voltar aqui, qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu vou falar dos livros, então. Ou alguém ainda tem dúvida, gente? Se alguém ainda tiver dúvida, a gente fala ainda de ferramentas. Não? Ninguém digitando? Então tá. Uma coisa a gente volta depois. Eu acho que é isso mesmo, Marta. Eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que para quem usa sozinho o Trello, pode ser melhor. Acho que o Asana às vezes não faz tanto sentido sozinho, realmente. O Trello faz. Mas para equipes, eu acho que o Asana, para mim, funciona melhor. O meu combo, gente, então, basicamente, ele é o Todoist que eu mostrei para vocês na segunda aula. Então, ali é onde eu coloco, é a minha caixa de entrada ali do GTD. Então, tudo que eu preciso fazer, eu coloco ali. Desde coisas que eu vou lembrando durante o dia, tipo assim, preciso comprar alguma coisa, preciso mandar uma mensagem para um amigo, preciso, enfim, comprar sabonete, enfim. Eu vou colocando tudo ali, até os compromissos, as tarefas de trabalho, claro. E aí, depois eu vou organizando ali. E aí eu vou organizando, eu vou compartilhar aqui, até lhe mostrar de novo, então, porque acho que faz sentido. E também não sei se estava todo mundo na aula que eu mostrei. Espera aí. Mas fé no pai, vamos lá. Então, basicamente, aqui é a caixa de entrada que eu falei, que é onde entra tudo, assim, desde, tipo, preciso mandar mensagem, responder as mensagens, principalmente de amigos e família, que às vezes eu esqueço de responder no WhatsApp, até as contas que eu tenho que pagar, as consultas que eu tenho, tipo, avisos, lembretes para daqui a 6 meses, tipo, preciso trocar as senhas de redes e aplicativos, Marília está aqui, ó, conta para a ID depois, viu, Marília, que eu coloquei esse aviso no meu calendário. Então, tudo isso eu vou colocando aqui, e aí depois eu vou organizando. Então, quando eu começo a colocar essas tarefas, aí eu vou e faço aquilo que eu falei, então, que é basicamente, então a minha tarefa é pagar aluguel, essa é uma tarefa que é recorrente. Eu venho aqui na data e eu coloco ela para acontecer todo dia 5 de fevereiro. E eu tenho as minhas etiquetinhas, que são essas etiquetas aqui de contexto. Então, aonde eu preciso estar para concluir essa tarefa. Então, por exemplo, pagar o aluguel, eu consigo pagar pelo celular, pelo aplicativo do banco. E eu preciso de até 30 minutos para isso. Eu acho que está travando aí para vocês, né? Mas se qualquer coisa vocês me falam. Então, eu vou e coloco para todas as minhas tarefas essas etiquetinhas aqui. E aí eu vou colocando elas dentro de projetos, né? Então, o que é das minas eu coloco dentro das minas, o que é de mestrado eu coloco dentro de mestrado. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ir mudando tudo isso. E aqui, então, em vez de, sei lá, se isso aqui não fosse do mestrado, eu coloco nas minas, coloco nos freelas, enfim, coloco onde eu quiser. Tem essa coisa de prioridade que eu não uso muito, você pode ativar os seus lembretes também, ele geralmente te lembra dos seus compromissos que tem hora marcada meia hora antes. Então, ele te manda um e-mail e ele aparece também no aplicativo do celular, porque eu também tenho ele no celular, né? E aí tem outras, as etiquetas, a Rê falou daquela vez que é uma coisa para o Premium. O Todoist é o único aplicativo que eu tenho faz muito tempo Premium, assim, que eu pago. Que é o que eu falei, eu acho que é R$10,90 ou R$14 por mês, alguma coisa assim. Mas para mim faz sentido. E aí você consegue também colocar subtarefas, se eu precisasse. Então, por exemplo, eu preciso montar a minha página da qualificação no Notion. Isso aqui é quase uma história de usuário para mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, por exemplo, compilar, então, todos os artigos que eu já escrevi no mestrado.
eu preciso criar uma lista da bibliografia que eu já li para passar ela para aquele inferno da BNT. Enfim, eu consigo colocar essas subtarefas aí também agendar, enfim, criar comentários. Então, por exemplo, no caso ali da tarefa do aluguel, eu deixo ali, por exemplo, consigo colocar arquivos. Então, eu deixo o boleto ali do mês que eu preciso pagar, porque aí, se eu tiver no celular, eu só pego o boleto no Todoist mesmo e já pago. Basicamente isso. O que são essas outras coisas aqui que estão integradas? Então, o que eu uso sempre? O Google Calendário. Tudo que tem horário marcado para mim, tipo compromissos, reuniões, aulas que tem hora marcada, eu coloco no Google Calendário. E aí, toda vez que eu crio um evento aqui, ele já coloca na minha lista do Todoist. Então, ele tem essa integração. Então, basicamente, todas essas reuniões aqui, eu crio no Google Calendário e elas aparecem para mim no Todoist. E aí, o que é legal é que eu tenho várias agendas, tá vendo? Então, eu tenho a minha agenda pessoal, eu tinha a agenda da Alsfaz, quando eu trabalhava lá, tenho a agenda das Minas, e eu já consigo fazer essa integração também. Então, sempre que eu crio um evento na minha agenda do calendário As Minas, ele vai entrar no meu Todoist aqui no projeto As Minas. E é bom isso para eu ter noção de quantas coisas eu estou fazendo no meu dia para cada coisa. Como eu falei, eu tive muitos anos da minha vida com 2 empregos, e às vezes eu precisava balancear ou entender onde eu estava gastando mais tempo, até para, enfim, falar com as pessoas, chefes, etc. Para mim fazia sentido. E fora isso, eu uso, então, o Asana lá nas Minas, e aí, basicamente, é isso. Toda vez que eu crio uma tarefa para mim, ou crio uma tarefa de acompanhamento de outra tarefa, né, de alguém, ou quando alguém cria uma tarefa e me coloca como responsável, ela também já aparece aqui para mim. Quer ver? Deixa eu ver se eu... Aqui, por exemplo, essa aqui do Asana. Então, essa aqui foi uma coisa que eu coloquei lá no Asana, no board do Elas no Congresso, que eu preciso enviar o roteiro do vídeo para a arte, e ele já entrou no meu Todoist também. Então, a minha caixa de entrada da minha vida, assim, basicamente, o que eu acordo e olho primeiro é o meu Todoist, porque o meu Todoist reúne tudo. Ele reúne o que está no meu Asana, ele reúne o que está no meu Google Calendário, e ele reúne o que eu coloquei de tarefas menores, do dia a dia, da vida, no Todoist também. Então, ele reúne tudo, ele é a minha caixa de entrada. Mas eu também fico com os 3 abertos sempre, assim, com o Google Calendário para ir vendo aqui os compromissos. Por que é legal? Porque, por exemplo, eu vou... Todo domingo, como eu falei, eu divido as tarefas que eu tenho, que não tem horário marcado, né, mas que eu preciso fazer naquela semana, entre os dias da semana. Então, eu olho para o meu Google Calendário e eu vejo que na quarta-feira já está lotada, tem muita coisa, então eu não vou colocar muitas tarefas aqui. Na quinta-feira, estava mais tranquilo. Enfim, e aí eu consigo ir vendo isso. O Notion, como eu falei, eu estou começando a usar, então eu estou migrando algumas coisas para cá e vendo se faz sentido. O que eu achei mais legal do Notion é a parte de projetos em andamento. Então, assim, projetos de vida pessoal, eu estou tentando usar aqui para ver se faz sentido. E aí é legal porque ele tem algumas coisas, assim, então eu consigo colocar alguns filtros se eu quiser colocar, tipo, então esse é um projeto que eu vou executar, por exemplo, no primeiro trimestre. E aí eu criei ali uma página de acompanhamento que eu consigo ver os meus focos trimestrais. Então, aqui, focos trimestrais. No primeiro trimestre, vai mostrar só o que tiver que ser executado no primeiro trimestre. Gente, vai virando um mundo louco, eu sei, parece meio maníaco, parece meio... Mas é legal, eu juro. Mas o Notion eu ainda estou aprendendo a usar. Então, o meu combo de produtividade mesmo é o Asana, o Todoist e o Google Calendário, tá? Principalmente o Todoist. Asana agora eu uso gratuito, já usei o pago, agora eu estou usando gratuito. Oi. Posso perguntar? Uhum. Assim, para a gente que não usa tantas ferramentas, vem à cabeça assim, quanto tempo leva assim para você administrar tantas ferramentas assim? No começo parece assim, eu acho maravilhoso essa organização, mas ao mesmo tempo me dá uma angústia assim, quanto tempo que eu vou levar para fazer isso tudo, meu Deus? No começo parece meio louco e parece que você está gastando mais tempo planejando a sua vida do que vivendo, eu sei. Mas conforme vai virando um hábito, para mim já é muito, assim, sei lá, são uns 15 minutos iniciais do meu dia, então é olhar tudo isso, tipo assim, olhar o Todoist, olhar o calendário e olhar o Asana, então isso demora nem 15 minutos, assim, do começo do meu dia. As tarefas, etc., eu vou colocando durante o dia mesmo, então, assim, vou lembrando, vou colocando na minha caixa de entrada.
vou lembrando e vou colocando na minha caixa de entrada. E aí, no final do dia, você organizar a sua caixa de entrada, que talvez hora, um dia da semana, tipo no domingo, para fazer o... Como eu falei nesses 10 minutos, é vendo se tudo ainda faz sentido, se não teve algum compromisso que caiu, e aí eu posso colocar uma outra coisa. Mas para mim, hoje, já faz tão parte da minha rotina, já faço tão automaticamente, que é isso, demora o quê? Meia hora do meu dia, se eu pegar ali os 2 horários, manhã, tarde, assim, os minutinhos durante o dia para adicionar alguma coisa que me vem na cabeça. E meia hora, 1 hora de um domingo ou de um dia, que aí cada um escolhe o seu dia, assim. Basicamente isso. Então, para mim, hoje é tranquilo. Desculpa. Pode parecer uma pergunta boba, mas como você faz para administrar isso com, por exemplo, separar um tempo para você descansar e talvez assim, não ter que pensar tanto assim em planejamento, sabe? Para não sobrecarregar. Não sei se faz sentido. Tirar um tempo para não planejar nada, é isso? Não necessariamente não planeja nada, mas assim, limpar um pouco a agenda, talvez. Sim. Vendo de fora também parece magnífico conseguir organizar tudo, mas pensar nisso também me faz sentir um pouco sobrecarregada de como que eu chego nisso. Sem ficar um pouco louca, sabe? Não, eu entendo, assim, Primeiro, coisas que eu aprendi com o tempo, assim, quando eu comecei a organizar tudo, eu queria, como eu falei, eu organizava as 8 horas do meu dia, porque eu achava que o meu dia tinha, sei lá, 8 horas úteis, e aí eu colocava coisas, assim, até ver, sei lá, esse Google Calendário aqui lotado de coisas. E aí eu descobri que não fazia muito sentido, porque eu não ia conseguir fazer tudo e aquilo me frustrava muito. Então, hoje, eu tento programar, como eu falei, assim, coisas que sejam ali 50% do meu tempo, assim, para que eu tenha 50% de tempo de imprevistos e para que eu tenha também horas, se não for horas, 1 hora que seja assim, livre. E o que eu acho é que assim, você não precisa começar com essa ansiedade de eu vou usar tudo ao mesmo tempo. Tipo, de repente, simplesmente o fato de você ter o Todoist ali, a versão normal mesmo, gratuita, com uma lista de tarefas que você vai ticando durante a semana, coisas que você precisa fazer, isso já vai te ajudando. E aí, com o tempo, você vai sentindo outras necessidades, assim, né? Eu acho que se você quiser usar tudo de uma vez, programar a sua vida inteira, o seu dia inteiro, milimetricamente, vai ficar cansativo mesmo. Tipo assim, vai ter uma hora... Eu já tive esse pensamento de falar, eu tô gastando mais tempo planejando a minha vida do que vivendo. Isso me irritava um pouco. Mas com o tempo eu fui, sei lá, pegando cada coisa de um método que eu achava interessante, fui criando o meu próprio método. Assim, se você for fazer cursos, etc., ver palestras e vídeos, as pessoas se planejam muito mais do que isso aqui que eu tô mostrando. Isso aqui é tipo o básico, assim, do que elas mostram. E isso vai te ajudando, assim. Eu acho que com o tempo, isso vai eliminando tantas obstáculos do seu dia a dia, ou é tipo isso, entendeu? Seu dia vai ficando tão mais... Não é produtivo, não. Ele vai ficando tão mais... Qual que é a palavra? Não é sem imprevisto, mas ele vai ficando bem estimado. E aí, quando ele fica bem estimado, você não ultrapassa certos tempos, assim, sabe? Então, eu deixo ali, por exemplo, sei lá, quase todo dia ali, vocês olharam, enfim, meu calendário, tem um horário para corrida, um horário para alguma coisa para mim, assim. Então, até isso, assim, o fato de eu começar a colocar isso na minha agenda virou meio que um compromisso para eu respeitar coisas que eu não respeitava tanto antes, se tivesse ali só como uma tarefa, entendeu? É meio isso, disciplina para mim virou, tipo, liberdade, assim, total. Para mim, eu sou muito ansiosa, gente, eu tenho problemas reais com ansiedade, assim, já tratei várias vezes com, enfim, médicos, medicações, etc. E para mim, assim... ter essa organização me ajuda muito na minha ansiedade, porque, tipo assim, eu acordo e antes eu acordava e eu pensava em tudo que eu precisava fazer, que não estava organizado, e eu travava, aquilo me deixava muito ansiosa. Hoje em dia eu penso em tudo que eu preciso fazer, eu penso, nossa, eu preciso entregar tal projeto tal dia, mas eu sei que eu sou organizada, entendeu? Então eu sei que tudo que eu preciso está ali no meu Todoist, entendeu? Eu sei que eu organizei aquilo em sprints, tipo assim, eu organizei em semanas, então eu sei quanto tempo mais ou menos eu vou gastar com aquilo. Então saber que aquilo está programado, gente, me dá uma paz que assim... não tem preço. Então, eu acho que essa ansiedade aos tempos vai virando tranquilidade, juro.
Eu já tentei fazer bullet journal também, mas eu não tenho paciência para papel. Eu tava até brincando com a Marina, porque ela falou, ai, como é que você dá conta de tudo isso e ainda faz mandala lunar? Eu falei, gente, a mandala lunar, que é o papel mesmo, que é a agenda, é o que eu menos uso, porque eu não sou muito adepta do papel. Eu gosto mais do online mesmo, assim, porque eu fico muito no celular, e aí no celular eu já atualizo tudo. Tá? Mais dúvidas? Não? Beleza. Vou falar rapidinho de bibliografia, então. Ah, mandala lunar, é uma boa pergunta. Mandala lunar, eu nem tô com a minha aqui, eu acho. Ela é uma mandala, é um diário que vai de acordo com as fases da lua e com os ciclos aí de, enfim, mulheres que menstruam, basicamente, é meio isso. E eu não consigo usar. E aí você coloca mais ou menos as emoções em cada dia, em cada ciclo, e para mim colocar tudo isso no papel é difícil. Eu tento fazer várias coisas, a gente tenta fazer diário de sonhos, essa coisa de papel para mim não funciona. Vou falar de bibliografia para a gente não se estender muito. Vocês me avisam aí se não estiverem vendo. Bom. Vocês estão vendo, né? Então, eu ia pegar outro livro que eu tenho no papel, acabei não pegando. Mas esse, então, é o que a gente já falou, que a Paty também trouxe, que eu acho que é um bom livro, assim, de começo. É o primeiro livro, o Sutherland tem vários livros, né? Eu até vou falar de outros, mas esse é o primeiro, assim. Eu acho que, se vocês fazerem um guia, ele seria realmente o número 1, tá? Em empresas de diferentes segmentos, né? Em projetos de diferentes segmentos. Tá dando aqui que a minha internet está instável. Vocês estão me ouvindo? Me respondam, por favor. Sim, ouvindo. Ah, obrigada. Tá. Eu deixei todos com links da Amazon aí, mas cada um compre onde quiser, gente. Deve ter PDFs por aí. Desse aqui eu nunca vi o PDF, desse aqui eu já falei que tem PDFs por aí. Esse não, eu trouxe livros que não falam só de Scrum, tá? Esse é um livro muito legal, eu tenho ele aqui, tá ali na minha estante. Ele vai falar, apesar dele ter o nome de Sprint, ele não é um livro que fala de Scrum. Ele vai falar de um método que é batizado como método Sprint, né? Que foi criado lá no Google. E basicamente, esse método, ele fala sobre como você testa ideias em até uma semana, né? Então, até 5 dias. E aí é um método, gente, que ele não é, assim, tão facilmente utilizável no dia a dia. Ele é meio que uma imersão mesmo. Então, você monta ali uma equipe que fica imersa naquele projeto, naqueles 5 dias, o que seria basicamente uma sprint para eles, e numa entrega de um MVP também no final desses 5 dias, mas é um método bem ambicioso, mas o livro traz vários insights, assim, várias dicas legais para a construção de MVP, eu acho, assim, para a construção de entregáveis, assim. Como é um método bastante focado nisso, né? Então, você tem 5 dias para testar a sua ideia, basicamente 5 dias para entregar alguma coisa, né? Algo que possa ser usado, algo que possa te trazer um feedback. Ele é bem voltado para essa coisa de entrega, então ele tem umas ideias legais. E ele basicamente é um método que é usado ali dentro do Google para várias ferramentas. Esse é um livro de Design Thinking, é um livro do Tim Brown, que é um dos... Eu não lembro agora se ele é idealizador ou se ele é um dos grandes pensadores do Design Thinking, mas ele é, enfim, brilhante nessa área. E ele é bem educacional mesmo. Tipo assim, ele não é diferente desse aqui, que é o livro do Sutherland. Eu acho que o livro do Sutherland, ele não é meio que... Ele é um guia, mas ele tem muitas histórias. Eu acho ele menos ritualizado, assim, sabe? Acho ele menos parado, acho ele mais envolvente, assim, ele é mais divertidinho. O Design Thinking eu já achei mais cartilha mesmo, sabe? Mas ele é bem legal, porque ele vai falar de todas as etapas do Design Thinking, vai contar algumas histórias também de sucesso e de fracasso, assim, também. Mas para quem quer ter ideias, principalmente para começar a pensar em projetos, né? Então, ele vai falar das 3 etapas de imersão, ele vai falar de ideação, ele vai falar sobre entrevistas, por exemplo, com
público, né? Então, vai falar de mapa de empatia, ele vai falar de várias coisas legais para quem está querendo pensar em projetos, para quem está querendo fazer brainstorming, de repente, para quem não tem um projeto na cabeça agora, mas quer criar, ou para quem tem uma ideia muito inicial ainda e precisa meio que dar uma testada mesmo nela. Então, ele também é interessante. Esse é um livro que a Paty trouxe, que eu deixei aqui também nas referências, na apresentação. Eu não li, mas ela disse que é bem interessante. Parece ser interessante mesmo, é aquela ideia de que de você pensar sempre, né? Então, quando você está criando um produto, de o que seu cliente está esperando, né? Então, pensar que seu cliente contrata um produto para fazer um serviço. Então, que serviço que você está dando para o seu cliente, né? Com esse produto. Não li, mas deixei aqui para referência também para vocês. Esse, gente, é um livro muito técnico, ele vai falar de Agile, ele vai falar de Scrum, mas ele é bastante usado em certificação. Ele é meio que bibliografia referência para quem quer fazer certificação em Scrum. E eu vou falar um pouquinho de certificação depois, por isso que eu trouxe ele aqui. Ele é um livro caro em português, mas em inglês tem PDF pela internet, se vocês procurarem. Mas para quem quer fazer certificação, ele é bem voltado, assim, para... O Mike, ele é da área de TI, então tem muita coisa que é bem voltada para desenvolvimento de software e tal, mas ele vai falar muito sobre o método, assim, minuciosamente mesmo. Então, para quem quer fazer certificação, principalmente, ou para quem, sei lá, está muito afim de ler uma coisa mais técnica, também faz sentido. Eu li para certificação e foi legal, assim, mas ele é um livro mais denso mesmo, mais pesado, tá? E esse é um outro livro dele, que eu comecei a ler também, ainda não terminei, mas ele também vai falar principalmente sobre estimativa e planejamento, que para mim são as partes que eu, Bárbara, pessoalmente, mais gosto do Scrum. Acho que tem gente que pode gostar de outras etapas, né? Mas para mim é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu mais uso no meu dia a dia, assim, do método. Então, trouxe esse aqui também. Vou falar rapidinho de curso, bem rapidinho, porque na verdade a gente acabou falando aquele dia que a gente conversou com a Paty e com a Samantha. Eu trouxe os 2 cursos que eu fiz e depois eu vou falar de certificação, tá? Então, eu fiz esse curso de gestão de projetos sociais. Na época, ele era diferente do que ele é hoje, na IN, que eu estava vendo. Hoje, esse curso de gestão de projetos sociais, ele tem na época, ele tinha certificação internacional também, que eu não fiz. Mas hoje, ele te prepara para 2 certificações. Então, a de projetos sociais e a de programas sociais. Ele é todo, para mim, você pode fazer presencial, eu acho, em São Paulo, mas eu fiz ele todo online. Então, você tem as aulas online, ao vivo, e elas também ficam gravadas, e depois você pode fazer a certificação. Ele é um curso que também você pode comprar com ou sem certificação, então acho que você pode pagar só o curso, e depois, ou você pode pagar os 2. E ele é um curso caro, mas que ele tem sempre bolsa, assim, ele está sempre mais barato do que ele realmente é. Eu deixei ele linkado. Para mim foi interessante, ele dá várias ferramentas, assim, principalmente mas ele não é tanto para execução do projeto, assim. Eu acho que ele dá muitas ferramentas legais para você lidar com stakeholders, para você planejar algumas coisas. Ele dá várias ferramentas legais. Enfim, acho que vocês podem dar uma fuçada aí depois também. E esse é um curso gratuito, online, que é um curso do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Que é esse curso de gestão de projetos de desenvolvimento, assim. Não é gestão de projetos sociais, mas são projetos aí de desenvolvimento. E é bem legal porque ele é isso, ele é gratuito, ele tem bastante material também de referência, assim, bibliográfica, e ele vai ensinar várias práticas de gestão, assim, de projetos que vocês podem usar para outras coisas, não só para desenvolvimento de projetos governamentais ou coisas estatais, enfim. Vão ter várias ferramentas de gestão legais. E ele é gratuito, tá aí na... Eu acho que ele abre turmas regularmente, assim, mas eu acho que quando você se inscreve, você fica com o material todo gravado também. Eu deixei aí o link também para vocês darem uma olhada. E aí eu vou falar um pouco, então, do curso que eu fiz de certificação e como foi a certificação para mim. Existem várias empresas que certificam as várias certificações do Scrum. Porque o que acontece? Como a gente falou aqui, o Scrum ele tem vários papéis, né? Então, você pode ser um Scrum Master e você vai procurar essa certificação de Scrum Master, você pode ser Product Owner e vai ter essa certificação, você pode ser um desenvolvedor e também vai ter essa certificação. E existem várias empresas que hoje fazem esses testes e te dão esse certificado. As mais famosas, então, a Scrum Alliance, se não me engano, ela é do Sutherland. Várias delas foram criadas por fundadores, né, por criadores do Scrum também. A Scrum Study também é bem legal, a Scrum.org.
e eu fiz a certificação pela Exim. A Exim, ela é bastante voltada, tem muita gente que acha que ela é bastante voltada para TI, assim, porque ela tem outras certificações na área, mas, enfim, para mim foi bem legal. Como escolher a melhor certificadora? Assim, gente, sinceramente, uma coisa para se levar em conta é como é feito o exame. Tem alguns exames que são feitos só em inglês, tem outros que são em inglês e português, tem outros que você precisa de 65% de aprovação, tem outros que você precisa de muito mais, tem outros que você tem mais tempo de teste, tem outros que menos. Então, isso faz diferença também, e muitas vezes elas vão ter materiais ali de bibliográficos diferentes, assim. Mas só para mostrar para vocês como existem muitas certificações mesmo. Então, esses 2 slides são basicamente as certificações que hoje existem no mundo Scrum, assim. Então, como eu falei, tem, por exemplo, no Scrum.org tem Scrum Master 1 e 2, tem o PO 1 e 2. Eu tenho 2 certificações, que é essa da Scrum Study, que é o Fundamentos, né, que é um certificado basicamente dos fundamentos do Scrum. Essa é uma certificação gratuita, que você consegue fazer o curso ali online gratuito, e tirar essa certificação gratuita, que é basicamente, enfim, você entende do método, você tem os fundamentos básicos do Scrum. E eu tenho a de Scrum Master pela Exim, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas existe um mundo todo aí de Scrum e de outros métodos de Agile também. Essa, como eu falei aqui, deixa eu ver se está linkado. Então, é esse curso aqui que você consegue fazer. Eu vou falar sobre tudo isso de múltipla escolha e tal, gente, peraí. Esse é um curso, então, que você consegue fazer, inclusive em português. Ele é gratuito, ele é online. Eu não lembro agora quantas horas ele tem, mas ele é curtinho, gente. Não é nada demais, assim. Eu fiz essa certificação depois de fazer o curso de Scrum Master, mas antes de tirar a certificação de Scrum Master. Então, para mim, eu já meio que pulei algumas aulas, porque o conteúdo estava muito fresco. Mas ele não é um material, assim, denso, cansativo, um curso online. São aulas bem curtinhas, assim, sabe? São várias aulas, mas elas são bem curtinhas. E aí, no final, você faz esse teste, um teste online mesmo, e de múltipla escolha aqui, então, rapidinho, e você consegue tirar esse certificado básico, assim, de fundamentos de Scrum, que é esse aqui. Esse aqui, ele tem um diferencial também, uma diferença entre os outros que eu vou falar depois, que ele tem tempo de expiração. Então, basicamente, você tem certificado, só que é como se fosse lá o TOEFL ali, que você tem que fazer de tempos em tempos, porque ele expira, tá? Mas eu vou falar disso depois. E essa foi a certificação de Scrum Master que eu tirei. Então, eu fiz um curso ali de presencial de 1 semana, mais ou menos, às noites, assim. Foi um curso que eu fiz no Rio de Janeiro, eu vou falar depois também, foi presencial, como eu disse, mas o curso ele não acaba ali nas aulas presenciais, você precisa estudar bastante para fazer a prova. Eu vou falar depois de como que é essa prova. Mas, então, tem muito material bibliográfico, tem aquele livro, por exemplo, que eu falei. E por que eu escolhi o Scrum Master e não o PO ou outra certificação? Eu fiquei bastante na dúvida entre Scrum Master e PO, porque eu gosto muito da parte que o PO faz, né? Que é a parte de criar as histórias de usuário, que é a parte de priorizar, mas eu queria muito entender perfeitamente o método antes de tirar uma certificação em PO. Então, até hoje eu penso em tirar uma certificação de PO, mas eu quis entender bastante o método, assim, como o Scrum Master, ele é o cara que domina o método, né, ele é o cara que vai cuidar para que o método funcione, eu achei que fazia sentido para mim começar por esse. Então, comecei pelo Scrum Master, para mim fez bastante sentido, eu ainda tenho vontade de fazer a de PO, sim, mas não sei se eu tenho tempo, disposição, nem dinheiro. Vou falar um pouco de preço também depois, não é, assim, os cursos preparatórios, assim, então você vai fazer um curso de Scrum Master, ele vai, por exemplo, esse que eu fiz, ele é na média de R$700, mas para você fazer a certificação, ele aumenta quase R$2.000, porque a certificação é internacional, é paga em, sei lá, dólar, né? O dólar não tá muito barato aí, gente. Então, a certificação, ela é mais cara, realmente. Mas precisa ter certificação? Faz sentido ter certificação? Eu podia ter feito só o curso, mas eu queria ter certificação até porque, assim, agora sendo muito sincera na vida pessoal, porque eu queria que se tudo desse errado em algum momento da minha vida, eu tivesse, inclusive, uma opção de trabalhar como Scrum Master ou como Scrum, de repente, ainda que não fosse no jornalismo, entendeu? Mas que fosse até uma nova opção de carreira. Então, para mim, fez sentido. Não vou falar que é porque o conteúdo... Acho que fazendo cursos online
ou cursos mais baratos, você consegue ter esse conteúdo lendo os livros. Não acho que é porque assim, não é o curso diferencial, assim, eu achei, sabe? Mas eu acho que a certificação realmente para mim era o mais importante ali. E aí, como eu falei, então, algumas certificações vão ter tempo de expiração. Elas são certificações, assim, que principalmente no mercado corporativo, elas são bem importantes mesmo. Então, tipo, essa aqui é uma tela do LinkedIn, você ganha um número, né, do certificado, você consegue colocar ali no seu LinkedIn. Mas aí, como eu falei, por exemplo, a do Scrum Master, a da Exim, pelo menos, você não tem data de expiração, então eu nunca mais vou precisar fazer esse exame. Esse básico dos fundamentos de Scrum, que é rapidinho e bem mais simples, por exemplo, eu vou ter que fazer em 2022. Então, algumas, precisa ficar de olho nisso também. Em qual certificação, quanto é o tempo de expiração, se tem ou não tem. Você dá uma boa pesquisada antes. Eu trouxe aqui alguns cursos, assim, algumas possibilidades de cursos aqui que dão esses cursos preparatórios e que você consegue fazer esse pacote. Então, eu sei que a K21 é bastante famosa, eu não fiz lá, eu fiz na Code. Eu fiz na Code, como eu falei, no Rio de Janeiro presencial, mas eles também têm cursos online. E a Impacta, que é uma faculdade famosa de tecnologia, também tem um curso de preparação para Scrum Master também, e eu acho que para outras certificações do Scrum também. Eu coloquei aí os links para vocês, enfim, se quiserem um dia dar uma olhada, ver questão de datas, de preços, valores, tudo isso. E aí, basicamente, então, quais são as informações da certificação de Scrum Master que eu fiz, tá? Da certificação da Exim, porque, como eu falei, cada uma vai ter parâmetros diferentes. Eram 40 questões de múltipla escolha, você tinha que ter 65% de acertos mínimos, e aí é uma pontuação que é basicamente aquela, se a resposta está certa, você ganha um ponto, se a resposta está errada, você não ganha aquele ponto. Existem umas certificações que têm uns cálculos diferentes, tipo, algumas perguntas valem mais que as outras, as perguntas de alguma etapa valem mais que as outras. A da Exim eu achei bem simples. Eles dizem que é recomendável você ter aquela certificação de fundamentos básicos, mas como eu falei, eu não achei necessário, assim, eu acho que se eu tivesse feito só o curso de Scrum Master, estaria tranquilo, assim, eu quis fazer esse de fundamentos básicos mais para ter mesmo outra certificação também. O exame, ele é online, ele foi feito completamente online, realmente, no meu apartamento ali. Você entra num sistema, né, basicamente, você tem uma pessoa que fica ali te assistindo, basicamente, para que você não cole, não faça nada errado, ninguém fique conversando com você tem que ficar ali quietinho, você não pode falar nada, você tem que ficar ali uma múmia em frente ao computador, só respondendo as questões. Se não tiver uma pessoa com você, o que acontece é que esse teste é gravado. E aí eles assistem depois, e se tiver alguma coisa, eles podem cancelar a sua pontuação, né, o seu teste. E aí você tem 90 minutos para fazer isso. Alguns cursos, o que eles fazem? Eles dizem que se você não conseguir... Então, você terminou o curso preparatório em dezembro, por exemplo. Você tem até final de janeiro para fazer. Se você fizer até final de janeiro e você não for bem, tipo assim, você não conseguiu 65% de aprovação, você pode tentar uma segunda vez. Isso vai depender muito do curso. Tem curso que dá essa possibilidade, tem curso que não. No curso da Code, a gente tinha plataforma de estimulado, plataforma de perguntas e respostas, assim, uns joguinhos meio quiz, assim, bastante coisa para estudar. Eu consegui fazer mais de 75% na primeira vez. Não é um exame fácil, gente, assim, sinceramente. Ele pega na minúcia da minúcia da minúcia, não é só conceito. É bem chatinho mesmo, você realmente precisa ler os livros, você precisa entender quais que são as entradas de cada processo e as saídas de cada processo. Ele é bem técnico, tipo assim, ele não é um exame, assim, divertido de fazer. Ele é chato, eu fiquei com muito medo de não conseguir, assim, 65% quando eu vi o teste, falei, não sei se vai rolar, mas rolou, tudo bem. Mas ele não é uma coisa... Também não vou assustar e falar que é impossível, gente, não é? Tanto é que eu fiz na primeira vez, mas ele é chato para estudar, assim, realmente você precisa estudar mesmo. E, como eu falei, ele não tem data de expiração. Isso eu acho bom porque, né, como eu falei, não é uma certificação barata, e ficar pagando toda vez para renovar não seria muito interessante. Gente, eu acho que agora a gente pode abrir aí para as últimas dúvidas, antes ou não do panelaço. E eu estou deixando aí o meu e-mail, o meu LinkedIn, então, e o meu Twitter, para caso vocês também queiram conversar depois. Acho que a gente pode falar agora, de repente, se a gente quer fazer também, enfim, grupo de e-mail, grupo de alguma coisa, fica à vontade, fiquem como vocês preferirem. Mas o que eu acho legal falar é que, assim, essa área de desenvolvimento de projetos e de produtos ainda é nova no jornalismo, assim, eu acho que a gente começou a dar atenção para isso faz pouco tempo,
Então, eu acho que é muito legal e importante, assim, que as pessoas que estejam pensando nisso, interessadas nisso, continuem se falando, mantenham contato, que eu acho que a malha também vai crescer, para compartilhar boas práticas mesmo, para que não vire uma bagunça, né? Para que a gente não perca isso tudo. Vou interromper o compartilhamento aqui, gente, e aí a gente bate um papo. Vamos lá, vou ver as dúvidas aqui. Eu não sei qual curso é esse que você está falando, Gabi. É o que eu falei, eu não foi esse que eu fiz, eu não sei. É aquele da Inspira. O da Inc. É porque o da Inc eu não tirei a certificação. Você consegue... Então, eles te preparam para 2 certificações. Uma de programas sociais, que eu acho que essa é o programa Deploy, e uma que é de projetos sociais. E aí a diferença... Eu não vou saber falar, porque quando eu fiz, era um curso só de gerenciamento de projetos sociais, não era de programas também. Então, deu uma mudada agora. Beleza. Não é relacionado a essas certificações do Scrum. Não, ele é outra. Ele é um curso de gestão de projetos mesmo, mas é uma outra certificação que é bastante mais voltada, inclusive, para aquelas outras mais clássicas mesmo, de gestão de projetos, PMBOK, essas coisas. Tá bom. Obrigada. Marina, é múltipla escolha, pelo menos a certificação que eu fiz, daí que sim, era múltipla escolha. Não sei se tem outras que têm questões dissertativas, imagino que sim, mas essa que eu fiz era toda múltipla escolha. Quanto tempo eu fiquei estudando? Então, eu tinha meio que aqueles prazos que eu queria cumprir. Então, eu queria conseguir fazer a tempo de que, se eu fosse mal, ter uma segunda chance. Então, eu acho que eu fiz o curso em novembro e tirei a certificação em janeiro. Então, foram 2 meses, mais ou menos. Mas bati cabeça, assim. Eu fiz o simulado primeiro, fiquei com medo de fazer o teste, então fiquei, tipo assim, meio que postergando, fiz ali no último dia possível. Mas por que isso, assim, eu tinha o material da Code mesmo, que era o material do curso, mas eu fui pegando várias outras referências bibliográficas. Então, tinha esse livro do Mike Com, que eles disseram que era, tipo assim, cara, o livro guia para esse teste, para certificação é esse, então eu li esse. Li o Scrumbook, o SBOK, que também é um material de referência para uma outra certificadora, mas que eu achei que pudesse me ajudar, também li. Então, eu dei uma pesquisada assim, em vários outros conteúdos. Foram uns 2 meses, mais ou menos. Acho que as dúvidas aqui no reservado acabaram. Mais nenhuma dúvida, gente? Nenhum desabafo? Sobre as ferramentas? Uma curiosidade, Bárbara. Você falou que fez a certificação pensando também em trabalhar com projetos fora do jornalismo. O que é que você vislumbrava ou vislumbra ainda, né, caso precise correr para esse outro lado? Então, eu gosto muito dessa parte de gerenciamento de projetos, assim, quando eu comecei a estudar, eu vi que era algo que eu gostava muito, e eu sei que é uma carreira que existem vários outros segmentos, assim. Então, por exemplo, tem muitos bancos que usam Scrum, tem muitas consultorias de tecnologia que usam Scrum, e eu estava na época, assim, numa migração, assim, então eu estava saindo da época, inclusive, estava indo para as minas, para os fatos, e era um ano que ainda ia ser muito incerto na minha vida, e era enfim, né, a gente está aí há alguns anos, acho, repensando o jornalismo, e aposto que todos vocês já pensaram, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero continuar fazendo da minha vida? Então, para mim, fazia sentido ter essa segunda opção, assim, hoje eu gostaria de implementar, né, continuar implementando o método dentro do jornalismo, mas para mim fazia muito sentido ter uma segunda opção meio que de carreira mesmo, sabe? Eu pensei, bom, acho que eu seria feliz gerenciando projetos e utilizando o Scrum, mesmo se fossem projetos que não tivessem a ver com jornalismo. Acho que o dia a dia do método é uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto realmente de planejar, eu gosto do método, tipo assim, eu realmente acho o método útil, eu acho ele gostoso, eu gosto. Então eu pensei, bom, vou unir o útil ao agradável. Foi meio isso, mas como eu falei, então tem vários outros segmentos. O Scrum nasceu na área de tecnologia, mas ele é usado hoje na área de financeira, ele é usado em diferentes empresas de diferentes tamanhos e com diferentes segmentos também, inclusive agora no jornalismo. Então, eu achava que fazia sentido ter a certificação por isso. A jardinagem também é uma opção faz muito sentido, Kevin. Eu preferia hoje ter passado meu dia inteiro nessa carreira do que sendo jornalista, sinceramente. Tá muito pesado, tá bem difícil.
como foi usar o Scrum no Elas. Então, o Elas no Congresso foi um projeto, como eu falei, quando eu comecei a idealizar, assim, eu ainda não estava nas minas, né? Então eu idealizei o Elas no Congresso antes de entrar nas minas. E quando eu entrei nas minas, a gente tinha uma dificuldade do Elas, uma dificuldade não, uma peculiaridade, que era a equipe, ela era muito terceirizada, a equipe do Elas, assim. Ela era muito pequena e muito terceirizada. Então, basicamente, a gente tínhamos eu como gerente de projeto, tinha o Reinaldo, que era programador, a Renata, que era estatística. A gente tinha organizações que não eram da equipe, mas que estavam ali no fluxo porque faziam a avaliação dos PLs, e a gente tinha a Café, que era a empresa que fazia o design. Então, na verdade, eu meio que tive que fazer um Scrum sozinha e colocar a equipe mesmo sem ela saber que eles estavam no meu Scrum. Foi um pouco assim, na verdade, porque era tudo... a gente não tinha uma equipe Elas no Congresso, assim, eram equipes diferentes, assim, que a gente se juntava ali para fazer aquele produto. Então, o que eu falei, para mim, eu usei muito mais na área de planejamento, porque eu era meio que a dona do produto, eu era PO, então foi muito mais útil Elas no Congresso para mim, né, para o meu planejamento. Eu era a gerente de projetos, então basicamente era eu quem decidia as datas de entrega, porque a gente ficou 6 meses executando Elas no Congresso antes dele ir para o ar. Então, a gente teve alguns lançamentos nesse período. Então, a gente lançou a BOT, por exemplo, em março, e a gente foi lançar o ranking só em junho, né? Mas o que eu fiz, basicamente, foi dividir o meu planejamento em sprints e dividir isso com a equipe. Então, eu chegava para o Reinaldo, falava, preciso dessa data, criei meu backlog, mas foi um Scrum que eu acabei, confesso, fazendo muito sozinha, assim, né? Então, para mim, a parte mais essencial foi a parte de planejamento, de fazer as histórias de usuário, de fazer as tarefas, de dividir aquilo em sprints, de ter uma entregável ali no final de cada uma para conseguir visualizar aquilo. Então, desde a primeira entregável, por exemplo, era basicamente o wireframe do site, né? Que não era nem o design ainda, era basicamente o wireframe, mas beleza, fizemos. E aí a gente foi incrementando aquilo, né? Então, para mim foi bastante, e é ainda bastante útil nos outros projetos, assim, que vieram depois, para o planejamento. Então, quando eu estava no Radar, a gente também usou um pouco, assim, porque o pessoal de tecnologia também usava. Eu não era gerente de projetos no Asfatos, a diretora de inovação, a Carol, que coordenava que coordena ainda todo o Radar, eu não estou mais lá, mas ela ainda está. Mas eu consegui meio que dar uns palpites ali para a gente implementar algumas coisas. Mas eu acho que no Elas foi mais ou menos isso. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Se eu posso investir em ser professora, acho que também vai ser... Acho que vai ser sofrido, mas eu tô achando melhor. Tô achando que tá melhor. Se eu acho... Então, cara, eu acho que ela pode funcionar. Não vou dizer que ela funciona bem, maravilhosamente bem. Eu acho que você pode cair numa dessas, assim, de você fazer um pouco você acabar usando muito mais planejamento e você acabar fazendo o Scrum meio que sozinha. Então, você vai dividir as tarefas da equipe que precisa te fazer as entregas em sprints e você vai conseguir fazer isso. Então, você vai ter uma entregável em todo final, mas vai faltar essa parte que é realmente a equipe toda estimando, a equipe toda com esse espírito de equipe mesmo, entendeu? Mas funciona, mas não é o ideal, basicamente. É o que o método vai te dizer. O ideal é que você tenha acho que foi até a parte disso também do Jota, que eles trouxeram o método ágil quando eles internalizaram a equipe de tecnologia, né, que antes era freela. Então, assim, ele vai funcionar muito melhor se tiver todo mundo ali juntinho, mas se não tiver, dá para usar. Isso, exato. Exatamente, Ju. Isso mesmo. Eu tô no meio de uma redação grande, então a perspectiva é 0. Que bom, Carol. Mas eu sei que tem umas áreas ali de tecnologia que usam, né, mas espero que... É o que eu falei, gente, tipo assim, às vezes a gente não vai conseguir adotar o método mesmo, com todas as cerimônias e etc. Mas você vai conseguir usar esses conceitos em pequenos planejamentos, ou grandes planejamentos, ou em algumas etapas dos seus projetos. Legal. Legal. Se eu acredito que... eu acho que faz super sentido usar, sim, a metodologia, assim... O Scrum, teoricamente, quando ele... Acho que principalmente porque, né, já faz um tempo, né, gente, que criaram o Scrum em 1993. Quando você vai ler os materiais, eles falam muito disso, assim, de todo mundo estar junto, de sentar ali numa reunião, todo mundo fazer o poker planning, né, tomar um cafezinho junto, etc. Hoje, não dá mais para fazer isso.
Mas eu acho que faz bastante sentido se você conseguir usar essas ferramentas, assim, que todo mundo consegue visualizar, sabe? Porque, assim, a gente tá o Scrum, ele é muito útil para projetos que têm risco. Porque ele tem essa ideia de que você vai ter alguma coisa para entregar desde a primeira sprint. Então, você não... Assim, se algo muito imponderável acontecer, você vai ter algo para entregar. E aí eu fico pensando que o jornalismo, ele é assim, né? Na pandemia é muito mais, assim. Então, você, às vezes, enfim, você tem um prazo que você acha que tem, e aí vão lá e encurtam seu prazo, e aí vão lá e acontece alguma coisa, e aí você vai ficar com vários projetos meio que inacabados, sabe? Tipo, aquele projeto lá, lembra? Ele tá quase... É tipo uma matéria de capa de revista, sabe? Que é aquela matéria de capa que fica engavetada, tipo 1 ano. Nossa, lembra aquela gaveta? Tem umas 5 gavetas que a gente tem aí faz 1 ano. Porque ficou tudo pela metade. E aí eu acho que o Scrum ajuda a gente a não ter coisas pela metade, ter coisas entregáveis, ter coisas beta, mas entregáveis. Então, para mim, acho que faz sentido. Ai, Andréia, sim. Ai, gente, que bom, assim, não que bom que o jornal fechou e nem que bom que não tem chances de utilizar assim, o método inteiro agora, mas que bom que alguma coisa talvez seja útil para você, ainda que sejam assim, os conceitos para levar para outros projetos, até porque você é maravilhosa, com certeza logo você estará gerenciando outros projetos. Gente, eu agradeço os feedbacks aí positivos. Eu tenho mais 2 cursos ainda que eu vou dar aqui no IDP, mas eles são de temas diferentes, então bem diferentes desse. Na primeira semana de fevereiro eu vou dar um curso que é sobre a minha pesquisa de mestrado. Como eu falei algumas vezes, eu pesquiso como a imprensa pode cobrir grandes conflitos sem fomentar a polarização. Não sei por que eu tive essa ideia de fazer isso, porque eu estou morrendo agora, tentando entender como a gente pode fazer isso sem fomentar a polarização. Mas a ideia desse curso é trazer boas práticas para isso. Então, a gente vai falar de comunicação não violenta, a gente vai falar de jornalismo para a paz, a gente vai falar de uma série de práticas aí para cobrir tudo isso que está acontecendo, sem fazer com que as pessoas e o mundo se polarizem mais ainda. A gente vai falar de comunicação não violenta e desinformação, então, enfim, acho que vai ser legal. E o outro curso que eu vou dar para quem já fez o primeiro de jornalismo de dados, a gente fez um curso de jornalismo de dados do zero à prática faz um tempo, no final do ano passado, e em março a gente vai dar o segundo, que é um pouco mais intermediário, que é de ferramentas de jornalismo de dados mesmo. Tá tudo lá na página do IDP. E, gente, sério, eu sei que tá todo mundo usando comunicação bem violenta, mas eu acho que por isso mesmo é um curso que vem numa boa hora, gente. Show. Tô vendo que vocês também estão todos convergindo para a gente terminar na hora do panelaço, eu tô sentindo isso. Olha lá. Mas, gente, peguem os meus contatos, então, e a gente vai se falando, a gente sempre fica em contato, e o que vocês precisarem, estamos aí, tá? Eu vou ver com o pessoal do EDP quando é que vai ficar disponível, eu vi que alguém aqui perguntou, assim que eu souber, eu aviso vocês também. Sério, gente, aqui meu bairro é péssimo, gente, meu bairro não tem uma panela batendo. Mas, enfim. E se vocês quiserem criar o grupo no Telegram, aí, gente, fica aí como vocês preferirem. O pessoal no jornalismo de dados foi legal, foi bacana, mas aí vocês também que sabem. Não vou impor nada para ninguém. Tá? Mas alguém tem algum comentário, gente? Gente, valeu. É bom que eu fico vendo vários nomes conhecidos também, que já trabalharam comigo em algum momento. Alguém cria aí, então, gente? Eu não sou muito do Telegram, confesso. Embora a gente tenha que sair do WhatsApp logo.